Muito bom dia para você, mais um Cabralha no ar está começando, são 7h02 da manhã, excelente dia, excelente terça-feira, né? Que seja um dia abençoado para você, um dia de trabalho, um dia de estudo. Vamos juntos começar o nosso jornal, vamos aos nossos destaques de hoje. A Petrobras já divulgou que o gás vai sofrer mais um aumento a partir de agosto. O preço do gás natural vai aumentar em 7% com um novo reajuste aí. A gente tem por aí, né, tem gente por aí que está trocando o botijão de gás por fogareiro. Aí, ó, fogareiro, é bem isso, fogão a lenha. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes. Nós vamos também ver que lá em Vitória da Conquista, as escolas particulares já podem retomar as aulas presenciais após instalar os protocolos de segurança. Desde março do ano passado, os colégios lá da cidade fecharam as portas, precisaram se adaptar à nova demanda, abrindo espaço para aquela metodologia do ensino online, né? As aulas via internet. Agora, temos que se adaptar ao caminho inverso, o retorno das aulas presenciais. Então, daqui a pouquinho a gente vai lá para a Conquista. Ontem falamos também lá de Vitória da Conquista, da manifestação do Sindicato dos Professores Municipais. Pedem aí para segurar um pouco mais, para que não haja o retorno das aulas nesse momento, para garantir a segurança. Do outro lado, como nós vimos aí, temos as escolas particulares, em que o retorno já vai acontecer. E eu já começo o nosso jornal de hoje falando sobre essa nova fase escolar, só que aqui em Itabuna. A prefeitura também vai flexibilizar o retorno das aulas da educação infantil na rede particular de ensino. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A dona Cíntia é mãe de 2 crianças que estudam em escolas particulares e está entusiasmada com a notícia de que as aulas de forma híbrida irão retornar. Isso porque um dos filhos já estava tendo o aprendizado prejudicado com as aulas 100% remotas. Super apoio, porque eu creio que a maioria também das crianças foram prejudicadas, né? No caso meu, eu tenho um de 4 anos. Quando ele iniciou na escola, foi num período que já começou a pandemia. Então ele não se adaptou de forma alguma às aulas online. A decisão do retorno às aulas semipresenciais para alunos da educação infantil maternal, que são de 2 a 3 anos, e alunos do primeiro e segundo períodos, que são de 4 a 5 anos, foi tomada de forma conjunta entre o governo municipal, Secretaria de Educação, representantes de escolas particulares e pais de estudantes. De acordo com a secretária de Educação de Itabuna, a decisão será publicada nesta terça-feira, dia 13 de julho, por meio do decreto municipal. Nós tivemos o cuidado de liberarmos primeiramente os cursos livres, porque a demanda e a quantidade de alunos é bem menor. Agora nós iremos publicar um decreto falando do retorno das aulas no formato híbrido. Teremos cronogramas diferenciados para a rede pública e para a rede particular, até porque as demandas são diferentes. O que nós temos em comum é que o segmento inicial a ser liberado vai ser o segmento da educação infantil. De forma gradativa, iremos liberar o segmento de fundamental anos iniciais, fundamental anos finais e educação de jovens e adultos. Para a Sandra, que é diretora desta escola particular, o retorno às aulas, mesmo de forma híbrida, é um auxílio para a instituição, que depende exclusivamente do anulado matriculado de forma efetiva. Foi muito difícil a gente suportar até aqui e continuar como empresa, sustentando as famílias. Muitas famílias dependem disso, do nosso trabalho, e teve muitas escolas que teve que demitir. No nosso caso, nós tivemos que demitir 3 funcionários, infelizmente. Continuamos com mais 2 professoras, mas foi muito complicado. Manter impostos, manter toda a parte de manutenção da escola, foi um momento muito difícil. Para atender o modelo híbrido, as escolas precisam seguir à risca os protocolos de biossegurança, principalmente usar o álcool em gel a 70, manter o distanciamento, como essas mesas estão agora demarcadas. E se tratando de criança, aí que tem que ficar atento realmente. E é claro, o uso da máscara.
todos os professores, auxiliares e aqueles que trabalham na instituição de ensino devem aferir a temperatura corporal. A diretora tem consciência desses cuidados e toda a equipe já está preparada. Com tapete sanitizante, com álcool em gel, com aferição da temperatura ao entrar na escola. Todos os colaboradores estão também preparados com os equipamentos de EPIs. Então, todas as escolas particulares já estão, sim, se preparando para esse momento e há muito tempo nós estamos aguardando e, com certeza, vai ser um momento muito positivo na educação da nossa cidade. A secretária já fez a proposta das aulas semipresenciais para as empresas que têm os chamados cursos livres de redação e de linguagens como inglês e espanhol. Porém, está atenta a qualquer eventualidade com relação ao avanço do coronavírus, para possíveis medidas de restrições, caso seja necessário. Caso a gente perceba que os números tenham aumentado bastante, que a gente está tendo um problema muito grave com relação à saúde, aí a gente pode vir a tomar uma outra decisão, assim como isso tem ocorrido em vários outros segmentos. Pois é, como eu falei aí, aliás, eu falei ontem aqui no nosso jornal que algumas cidades já faziam esse movimento para retorno das aulas particulares. Itabuna é aí uma dessas, era, né? Ou é uma dessas cidades. Houve inclusive um movimento por parte dos pais pedindo esse retorno. Minha colocação desde o início foi o seguinte: sabemos das dificuldades e dos riscos. E aí eu coloquei, inclusive, a dificuldade ou a realidade diante de uma estrutura numa escola particular e numa escola pública. A quantidade de alunos é diferente, essa estrutura é diferente. Então, as escolas particulares, desde o início, vêm com desde o início de toda essa flexibilização, né, do comércio, das demais atividades. As escolas particulares vêm mostrando, olha, a gente tem essa estrutura, a gente preparou aqui, a gente tem essa quantidade de alunos, temos essa quantidade de monitores, temos condição, sim, de retornar às aulas de maneira segura. E é a realidade, né, gente? É a realidade do nosso país se escancarando aí. Quem pode pagar, vai pagar para a criança não ficar parada. Ou para a criança poder fazer. Lore, não, você acha que eu acho isso bonito? Não, não acho bonito não, mas é a realidade. E aí nós estamos falando de professores, empresários, tantos funcionários que dependem, né? Porque o empresário que tem a escola dele parada, ele precisa pagar o professor, ele precisa pagar o jardineiro, o faxineiro, a senhora que trabalhava lá na limpeza. Ele precisa pagar, o dinheiro não vem de algum lugar, ele não vem, né, não vem lá do imposto da questão pública. É privado, é do bolso dele. Então, tem isso. Como é que o empresário sobrevive? Como é que os donos de escolas estão vivendo? Tem essa realidade também. E aí, desde o início, realmente, eles têm batido nessa tecla e mostrado que tem condição de ter segurança e oferecer segurança para a criança. E ao lado deles, nós temos uma maioria, nós temos aí uma quantidade enorme de pais que pedem, sim, esse retorno, que já sentem a confiança de deixar os filhos voltarem para a escola diante da estrutura que foi, então, oferecida aí pelos empresários. Eu agora vou chamar a Érica de Sá, ela vem ao vivo falar da paralisação dos rodoviários intermunicipais aqui em Itabuna. Érica, muito bom dia. Já começamos, né? Praticamente começamos a semana, porque ainda estamos na terça com notícia de paralisação. O que houve aí? O que motivou, então, a paralisação da categoria? Bom dia, Lorena. Muito bom dia para você de casa que está acompanhando a nossa programação. Na verdade, é um ato de protesto, né, que começou às 5h30 da manhã e vai terminar daqui a pouco às 7h40, 8 horas. Eu vou conversar agora com Arlência Nascimento, ele que é presidente do Sindicato dos Rodoviários. O motivo principal, Lorena, é só as compensações, né, as compensações de hora extra que não estão valendo a pena e são insuficientes para a categoria. Arlência, muito bom dia para você. Vocês, na verdade, não estão reivindicando um aumento de salário. Vocês querem, na verdade, uma melhoria nessa questão da reposição de hora extra. Isso mesmo, bom dia. Bom dia. Basicamente isso. O reajuste que foi oferecido pela outra empresa intermunicipal da cidade, se fosse oferecido aqui sem a compensação, seria plausível para o trabalhador. O trabalhador não teria nenhum problema em aceitar. Mas a grande dificuldade hoje é a aplicação da compensação sobre as horas extras do trabalhador.
Por quê? Porque o trabalhador eles vivem em realidades aqui e ele sai daqui para Salvador e sai de Itabuna para Teixeira. Aí quando ele chega em Salvador, o salário é mais alto, ainda que se aplique a compensação, o trabalhador recebe algo no remanescente de salário. Ele sai daqui para Teixeira, pior ainda, porque Teixeira de Freitas ele está tendo que deparar com a realidade de encontrar trabalhadores que somente o reflexo de hora extra pago no remanescente é maior do que o salário remanescente do trabalhador de Itabuna. Então, só para explicar melhor para quem está em casa acompanhando a nossa programação, vocês preferem, inclusive, que tire essas compensações de horas extras, porque no final vocês acabam perdendo essa vantagem, é isso mesmo? O que o trabalhador hoje quer é justamente isso, que seja aplicado, ainda que seja aplicado o mesmo índice de salário da outra empresa intermunicipal, que seja sem a compensação de horas extras. O trabalhador não quer a compensação de hora extra. Porque essa compensação de hora extra vocês perdem de uma outra forma, quando fazem viagens mais longas, quando tem dias de folga. Na verdade, essa compensação, ela tem insuflado o piso salarial do trabalhador, que já é baixo. Nós já temos um piso mais baixo do estado. Nós rodamos nos trechos mais perigosos do estado, que o trecho da 101 que nós rodamos aqui é o mais perigoso que existe. E nós não temos tido o reconhecimento que tem tido em outros locais. Então, o que nós queremos da empresa Águia Branca é que ela reconheça o profissional de Itabuna da mesma forma que é reconhecido em Teixeira de Freitas. Essa paralisação serve tanto para essa empresa quanto para as outras empresas de transportes intermunicipais também, não é isso? Hoje, essa paralisação é apenas para a Águia Branca, porque os trabalhadores da Águia Branca, em específico, eles não aceitam a cláusula de compensação, devido à complexidade das escalas da Águia Branca, que são, na sua maioria, noturna. Então, quando você se aplica a compensação em escalas diurna, ainda é tolerável porque o trabalhador ainda recebe algum saldo remanescente de salário. No caso da Águia Branca, que são noturnas, essa compensação ela tem deixado o trabalhador praticamente sem receber nada no final do mês. Eu vi que alguns ônibus chegaram, acabaram de entrar aqui na garagem, mas sair só depois de 8 horas, não é isso, Arlense? Na verdade, a saída dos ônibus só vai se dar quando se terminar o manifesto, que é de 2 horas. E enquanto nós não equacionarmos o problema, nós vamos estar fazendo atos constantemente. Vocês começaram basicamente que horas esse protesto? Nós começamos às 5h30 da manhã, que foi o horário que saiu o primeiro ônibus. Começamos exatamente no início do horário que sairia o primeiro ônibus da garagem. E segue então até o quê? 7h40? 8h? Até às 7h30. Estão tentando alguma negociação com a diretoria, ou sentar para negociar, para tratar do assunto? Como é que Nós estamos aqui sempre abertos e dispostos a discutir o assunto. Porque o que a empresa fala é que no momento difícil que ela está passando, ela tem que buscar fôlego. Mas não existe buscar fôlego tirando o fôlego do trabalhador. Porque o trabalhador é sempre a parte mais fraca da história. A gente entende que o momento está difícil para todo mundo. Mas para o trabalhador também está, não deixou de estar difícil para o trabalhador. Arlense, muito obrigada pelas suas informações. Como vocês podem ver, tem alguns profissionais aqui, cobradores, motoristas, que estão na porta da garagem, né? É um protesto pacífico, como a Arlense mesmo falou, um tempo assim de mais ou menos 2h30 aí de paralisação, justamente por conta dessas reposições de horas extras, que no final acabam sendo tiradas de outra forma, por conta das viagens longas, por conta dos dias de folgas, que de fato acabam aí retirando essas compensações. Então eles preferem ficar apenas com o piso salarial, mas sem a compensação de horas extras. Eu retorno com você, Lorena. Érica, muito obrigada. Aí a gente vai seguir acompanhando essa situação, mostrando aí o protesto dos rodoviários, trabalham no transporte intermunicipal, para que a demanda deles seja ouvida. Terçou, eu te convido para entrar na nossa casa, fazer aquele registro caprichado que você já sabe, com a TV de fundo. Manda aí para o 739-9927-0563, 739-9927-0563. Estou esperando o seu registro com o seu nome e o lugar de onde você está nos assistindo. Vou para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar do retorno, das aulas particulares. Lá em Vitória da Conquista, as escolas particulares já podem voltar a funcionar lá na Suíça Baiana. Claro, seguindo os protocolos de biossegurança. Daqui a pouquinho a gente vai para lá, para o Sudoeste, para trazer todos os detalhes. Cabralha no ar. Oferecimento Tique Torrica. Baixe o TikTok, indique amigos e ganhe dinheiro.
Já estou de volta, vamos falar de um tiroteio intenso que foi registrado no distrito de São José, na zona norte de Ilhéus. Camila Moraes, ela chega ao vivo com essas informações para a gente. Vamos chamar a Camila aqui, vamos dar nosso bom dia para ela. Camila, muito bom dia. E aí, como aconteceu essa situação? Alguém ficou ferido? Oi, Lorena, ótimo dia para você, para todos que estão acompanhando o Cabralha no Ar. Situação, como você bem lembrou, lá no distrito de São José, que fica ali às margens da rodovia que liga Ilhéus a Uruçuca, e um susto com certeza, muita gente envolvida, disparos, tiroteio que aconteceu, portanto, lá na localidade foi ontem, aí por volta das 9h30 da noite. A gente tem alguns detalhes aí passados pela polícia, inclusive de que populares teriam relatado que cerca de 4 pessoas foram atingidas aí com os disparos. Encaminhadas pelo SAMU também para o Hospital Regional Costa do Cacau, as primeiras informações que a gente conseguiu ter acesso, e também de que guarnições lá do PET 70 se deslocaram justamente na localidade para apurar as circunstâncias do fato, diligências que são importantes também para identificar suspeitos, tentar encontrar alguém que poderia estar envolvido nessa situação. A gente não tem mais detalhes de como ela teria acontecido. Isso, inclusive, está sendo investigado pela polícia, né? Quem começou, quantas pessoas estariam envolvidas, quem são essas pessoas. É isso aí que as diligências e investigações vão determinar a partir de agora. Mas é mais um episódio de violência, portanto, na nossa região. E não deixa de ser um susto aí para a população em geral, mas a polícia já está de olho em qualquer novidade também ao longo da nossa programação. Lorena? Camila, muito obrigada. Com certeza não deixa de ser um susto, com certeza não deixa de ser um reflexo da violência. Os últimos dias têm sido bastante violentos aqui na nossa região. Silmara Souza falava no balanço geral do termômetro que o hospital de base aqui em Itabuna é. E há poucos dias, salvo engano, segunda-feira passada, eu e Larry estivemos por lá e eu disse, Larry, como o base está cheio. Conversamos com o doutor Eduardo Kowalski, ele disse, Lorena, o hospital está lotado. Covid é dos nossos pontos a serem resolvidos. É aquela história, né? Um dos ferimentos a ser estancado. Porque tem para todo lado. E aí as pessoas acabam que com essa flexibilização, e eu não estou falando que a flexibilização é ruim, não, gente. De forma alguma, a flexibilização precisa acontecer. O que eu estou dizendo é que algumas pessoas ainda não têm consciência. Tivemos uma sequência enorme de feriados. As pessoas viajaram, beberam, dirigiram. Acabam também indo para as festas. Se esse é hospital de base, né? Pois é, as macas já estão nos corredores, porque o hospital está lotado, gente, está lotado. É um hospital enorme, atende a mais de 100 municípios. Não é só Itabuna, não. E chega uma hora que realmente não tem mais sala, lugar para enfiar tanta gente. Você já deu uma volta na porta do hospital de base nos últimos dias? Você já passou por lá? Eu posso te dizer, tem estado lotado todos os dias. A emergência do base, tem bancos que ficam à frente, numa praça que tem à frente ali, fica cheio o tempo inteiro. O tempo todo. E aí você vê gente saindo com o braço remendado, a perna remendada. E aí a polícia já vinha falando há muito tempo, né? Por exemplo, com a questão do bebê dirigir, o cuidado com a velocidade, por conta dos acidentes. Os hospitais já estavam numa situação muito complicada por conta da Covid, mas algumas pessoas insistem ainda em não ouvir. E aí tem também os traumas causados pelos acidentes, os tiroteios frequentes, né? Os acertos de conta entre as facções, mulher sendo esfaqueada, mulher sendo agredida. Parece que as pessoas se deram conta, eu não sei em qual momento elas se deram conta, assim, a pandemia acabou e vamos aqui, parece que tudo que estava calmo inflamou de novo. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, meu povo. Vai para o lugar para comemorar, até porque também não é para fazer evento. Não está liberado ainda, né? A aglomeração não está liberada. Meu povo, cuidado. Paciência. Está todo mundo mais que a flor da pele. Na verdade, está todo mundo o espinho da pele. O espinho, tá todo mundo, ou a maioria das pessoas estão feitos cactos, assim, já realmente tá todo mundo saturado, todo mundo chateado.
E aí vai para um lugar, às vezes até em reuniões familiares. O casal se desentende a ponto de espancar, um espancar o outro. Infelizmente, na maioria das vezes, a maioria absoluta, 99,9% dos casos, é marido batendo em mulher, esfaqueando. Então, ó, nesta terça-feira, 7h25 da manhã, vamos respirar. Vamos lá para a Suíça Baiana agora, Vitória da Conquista. As escolas particulares já podem retomar as aulas presenciais após instalar os protocolos de segurança. Vamos conferir. Foi dada a largada para o início das aulas presenciais em Vitória da Conquista. Desta segunda em diante, as escolas públicas e privadas estão autorizadas a retomar as atividades gradativamente, seguindo protocolos de prevenção e com capacidade reduzida das turmas. E as equipes pedagógicas já estão se movimentando para que a segurança de todos os envolvidos seja garantida neste momento que ainda é de enfrentamento à pandemia. Essa retomada teve 2 momentos importantes. No primeiro foi quando saiu o decreto autorizando as escolas a voltarem a funcionar no modelo híbrido ou semipresencial. E o segundo momento, que ocorreu aproximadamente na quinta-feira à noite, foi quando saiu a regulamentação, porque nós havíamos sido autorizados, mas não havíamos sido regulamentados, ou seja, nós precisávamos entender claramente, né, porque se trata de uma questão de muita responsabilidade, o retorno dos alunos à escola, diante de todo o processo que estão vivendo, e aí a gente precisava entender como é que seria essa regulamentação, ou seja, como a gente poderia receber os alunos na escola. A partir de quinta-feira à noite, na sexta de manhã, a escola se reuniu com a direção toda, percebemos que tudo que estava no protocolo lançado pela prefeitura já nos era ciente, ou seja, já era o que imaginávamos. Então, diante disso, decidimos retomar as aulas a partir da quarta-feira. Digo aulas no sentido da presença do aluno, né? Vão ter vários tipos de atividades diferenciadas para cada grupo de série. É um aprendizado contínuo. Aí a escola vai se preocupar em espalhar esses ensinamentos em todos os lugares, em fazer momentos de treinamento não só com os profissionais da escola, como também com os estudantes. Essa conversa é contínua e com apoio total da família. É preciso que a família esteja nos ajudando nesse cuidado. É rigor no acompanhamento disso, do álcool, da máscara, os EPIs que serão distribuídos, inclusive, para os professores, a limpeza alternativa a cada tempo que um grupo sair. Então, é uma vigilância constante que a escola vai fazer no sentido de minimizar, né, no máximo, algum tipo de risco que ainda ocorra. Desde março do ano passado, os colégios fecharam as portas e precisaram se adaptar à nova demanda, abrindo espaço para a metodologia de ensino online. O processo não foi fácil, mas necessário para que alunos e instituições não perdessem o ano letivo. E agora, um novo desafio para fazer o caminho contrário: voltar às salas de aula. A gente está preocupado, como sempre ficamos, quando se trata de transição, né? De qualquer mudança, ainda mais abrupta, com processos como os educacionais, a gente fica tenso. O ano passado foi tenso, mas com 8 dias a gente colocou a escola para funcionar, porque naquele contexto era recolher crianças para impedir que elas fossem contaminadas. E agora a gente tem um movimento reverso, a gente tem que voltar com as crianças, ainda que haja, né, os riscos de contaminação. Nós dividimos assim, para melhor entender. Um G3, que é um grupo de famílias que opta por não vir de jeito nenhum. Então, esse grupo é fixo. Ele não vem para a escola. E a gente tem uma parte significativa da população escolar que diz que vem. Então, a gente tem que dividir essa parte grande que vem para adequar aos números do protocolo de retorno, né? 50% e 25%, a depender da UTI. A gente tem que fazer G1 e G2. Então, nós temos que garantir que tanto o grupo 1, que virá na primeira semana, como o grupo 2, que virá na segunda semana, como o grupo 3, que ficará fixamente em casa, porque não virá, tenham acesso às mesmas atividades pedagógicas. Então, me parece que a opção mais interessante agora, nessa transição, é fazer a transmissão simultânea, para que todos tenham a mesma aula, as mesmas dúvidas, basicamente, né, os mesmos momentos didáticos, e que isso equipare a escola, não provoque desnível para quem está em um lugar e não está em outro. Esse retorno ainda tem causado polêmicas e discussões entre grupos contra e a favor das aulas presenciais. E com o intuito de abrir diálogo e esclarecer a população sobre todos os detalhes a respeito da retomada das aulas, a OAB realizou uma audiência pública na última semana, contando com a presença de autoridades competentes e interessados na questão. A OAB entende que todo o balizamento para se decidir
em relação a essas questões, deve tomar como indicativos as opiniões científicas, né? Os médicos, os sanitaristas, educadores, pedagogos. Então, foi por isso mesmo que nós provocamos essa discussão, esse debate, para melhor informar a população conquistense, né, das opiniões favoráveis e contrárias à reabertura das aulas. Estamos avaliando a possibilidade de ampliar ainda mais esse debate. Nós estamos estudando, assim, digamos, colhendo o resultado dessas discussões que foram travadas aqui, mas eu reputo que foram altamente positivas, né? As autoridades tiveram a oportunidade de exposição das suas ideias em relação ao tema, que é bastante controvertido. Com argumentos pertinentes dos dois lados, o certo é que, como toda transição, esta será mais uma fase que passará por modificações até que, enfim, as atividades sejam normalizadas. Pois é, nós mostramos aqui ontem o pedido, o protesto dos professores da rede municipal, pedindo que desse uma segurada ainda nesse retorno das aulas. Tenho certeza que haverá essa conversa entre o poder público, municipal, os sindicatos, os pais também devem participar nesse momento, se fazerem ativos, vistos e ouvidos nesse momento. Mas nas escolas particulares o anseio pelo retorno é grande, assim como eu já disse, como eu comentei quando falamos aqui de Itabuna. O empresário investiu na estrutura, tem uma quantidade de alunos ali que ele consegue seguindo as regras, né, as normas de biossegurança, e ele precisa, o empresário, o dono da escola, assim também como o dono do comércio, tem o funcionário dele que precisa pagar, tem a estrutura dele que ele precisa manter, e é bancada com o dinheiro do bolso dele. Né? Não é dinheiro do contribuinte, não é um imposto, não tem uma máquina injetando lá assim, não. Então, o retorno deles, o pedido deles para retornar, já desde o início falando dessa adaptação. E gente, eles vão ter que se adaptar, e o processo né, de um certo incômodo no início, se adaptar como o comércio se adaptou. Né? O comércio de rua, os shoppings, todas as atividades que foram sendo flexibilizadas, aquele primeiro momento ali de adaptação é um momento, né, de aquela chegada de impacto. Depois as pessoas realmente vão se acostumando, né, o hábito, o fazer diário se torna um hábito. As próprias crianças, a gente percebe que o espaço aí é um espaço dentro das regras, porque a quantidade de alunos é menor. Costuma ter uma quantidade de monitores até para prestar atenção nas crianças, botar máscara, os estudantes maiores, os adolescentes que já têm uma consciência aí, né, precisam também fazer parte, ajudar nesse momento de retorno. E como muito bem a direção da escola colocou ali, a gente deu a opção aos pais que não querem retornar, ainda estão inseguros, a gente continua com o ensino online. Mas há aqueles que já querem, né, já percebem que as crianças também sentem a ausência, a falta, e a gente oferece com segurança esse retorno, então optaram sim por parte das aulas presenciais. E eu te digo, as crianças estão sentindo, muito além do ensino em si, né? Eu vou ter que voltar e repetir o que eu já falei. Infelizmente, escancara a realidade. E ver a criança da escola pública, por vezes, não tendo estrutura para voltar, e o da escola particular tendo. É toque-toque, é a realidade batendo a porta. E as nossas crianças elas vão sentir pelo estudo, pelo ensino, sim, mas elas vão sentir também por parte do crescimento, o desenvolvimento, contato com os coleguinhas, com as professoras, né? A gente costuma chamar as professoras e os demais funcionários da escola, quando pequenininhos, de tios, de tias. Isso vai fazer falta nessa fase de construção, até que as crianças retomem, até que esse processo de adaptação já se torne um hábito. Mas temos certeza que nós vamos conseguir. É isso que a gente precisa pensar. Vamos conseguir. Vamos retomando aos poucos. Talvez a retomada das escolas particulares sirva também aí como um exemplo ou como um direcionamento para o retorno das escolas municipais, das escolas estaduais, que a gente sabe que precisa de uma demanda ainda maior, estrutura ainda maior, né? Então, a gente precisa pensar que essa retomada vai ter que acontecer. É necessário que aconteça.
Vamos chamar a Camila mais uma vez, porque a cidade de Itabela recebeu os inseticidas específicos, gente, para ajudar no combate ao surto de malária que atinge o município. Vamos chamar a Camila aqui de volta. Camila, que notícia boa, hein? Com certeza. E para a gente entender melhor como isso tudo começou, vamos lembrar lá no início, né, que esse surto aí, segundo a Secretaria de Saúde, teria começado ainda com aquela visita do homem de Manaus, lá capital do Amazonas, que estava infectado pela doença. Isso tudo começou, mas a gente tem acompanhado investigações em outros municípios e no caso de Itabela em específico preocupa um pouco porque já são 42 casos aí registrados até o momento, nenhuma morte, felizmente, aí dentro desse contexto, mas os inseticidas, eles vêm aí como uma ferramenta, são inseticidas específicos, vêm como uma ferramenta aí através do Ministério da Saúde para ajudar nesse combate à malária. A gente nem imaginava, né, que essa situação poderia vir à tona dessa forma, né, Lorena? Então, além desses inseticidas, também tem até uma ferramenta que a gente vai... quem é do meu tempo, eu acho que você também, Lorena, vai lembrar aqueles mosquiteiros que a gente usava quando ia dormir na casa da avó, até em casa mesmo. Até esses mosquiteiros vão ajudar nesse combate, vão ser distribuídos também para a população. E no caso dos inseticidas, eles vão ser aplicados ali nas casas que ficam no assentamento Margarida Alves, ali onde se concentra o maior número de casos, e os mosquiteiros que eu te falei também vão ser distribuídos na comunidade. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, Lorena, a Fiocruz, a malária potencialmente grave costuma ser transmitida ao ser humano aí pela picada de mosquitos que já estão infectadas pelo parasita. A gente teme também algumas consequências, por isso, enquanto essa situação começa, toda ferramenta é importante, a exemplo desses inseticidas. Falei também do mosquiteiro distribuído da comunidade e outros municípios que continuam em alerta ali, sendo investigados também para que esses números não venham a crescer. Lorena, mais uma novidade positiva com certeza e devemos reforçar a necessidade de prevenção. É a palavra importante aí para qualquer situação de saúde, né? Eu volto com você. Com certeza. Camila, muito obrigada. E obrigada pela notícia importantíssima. A população de Itabela, tenho certeza que já dá aquela respirada, né? Daqui a pouquinho Camila volta com mais informação lá do extremo sul do estado pra gente. Vamos saber agora como é que vai ficar o clima hoje nas cidades da nossa região? Vamos dar nosso giro do tempo? Vamos lá para Jussari, vamos ver como é que fica a terça-feira. Jussari, o dia será de sol com aumento de nuvens, pode chover a qualquer hora do dia. A máxima em Jussari fica na casa dos 24 graus e a mínima dos 17. Agora nós vamos para Itapetinga, como será a terça-feira por lá? Tapetinga, o dia será de sol com algumas nuvens, também tem previsão de chuva para qualquer hora do dia. A máxima será de 26 graus e a mínima fica em torno dos 16 lá em Tapetinga. Seguimos no sudoeste do estado, vamos para Jequié. Jequié, o dia será de sol entre nuvens, a chuva pode sim aparecer a qualquer hora do dia. Máxima de 32 graus e mínima em torno dos 17. Extremo sul agora, Itamaraju, vamos embora para lá. Itamaraju, o dia será de sol com algumas nuvens, pode chover à tarde e também à noite. A máxima lá na cidade será de 25 graus e a mínima fica em torno dos 17. E agora nós vamos seguir viagem para Camaquã, vamos para lá. Em Camaquã, o dia será de sol com algumas nuvens, pode chover a qualquer hora do dia. A máxima na cidade fica na casa dos 24 graus e a mínima dos 17. Vamos ver como amanheceu então agora? A terça-feira, lá em Porto Seguro. Olha só que dia lindo, céu amarelo, gente, que coisa linda. Meu Deus, olha que pintura, que perfeição. Só pode que é o dedo do Eterno mesmo, não tem outra coisa não. Olha só. O homem pode até fazer uma pintura, mas inspirado na beleza que vem do céu. Que coisa linda, viu? Olha só, olha o sol rompendo, nascer do dia. Temos aí, né, imagens do nascer do dia, né, desta terça-feira em Porto. E dividimos tela aí com as imagens ao vivo já, lá da travessia da balsa. Olha como é bonito da gente ver a mudança, né? Em poucas horas saímos de um céu completamente
Cheio de brasas, né? As brasas do sol aí, abraseado. Olha que coisa linda, gente, laranja. E temos um céu completamente azul. Essas imagens aí são ao vivo, você já sabe, são as imagens do nosso cinegrafista Hilton Seixas. Eita, a movimentação no mar, e vai e vem, que legal. Porto Seguro, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, pode sim chover durante a tarde e a noite. Aliás, Porto Seguro pode chover a qualquer hora do dia. Então você que está aí na cidade, leva o seu guarda-chuva para não ter perigo de ficar molhado. É aquelas pancadinhas de chuva que a gente tem visto, né? Máxima na cidade, 27 graus e a mínima fica em torno dos 19. Hoje tá movimentado o mar por aí, né? Todo dia a gente mostra, costuma ou tá paradinho ou tem uma balsa só cruzando. Hoje tá que vai barquinho pro lado, tá que vai barquinho pro outro. Os pescadores estão chegando, será que estão chegando do alto mar ou estão saindo? Acho que estão chegando, né? Porque estão indo em direção lá à parte do porto. Aí, falei também, cruza barco para um lado, cruza barco para o outro. Lindo mesmo de ver. Vou para o intervalo, vou dar mais uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta para falar. A notícia não é boa, já logo digo para você. Petrobras já anunciou que vai ter mais aumento no gás. E aí? A gente só está frequentando ambiente bem assim, bem de classe alta, né? Porque frequentar supermercado, lugar que vende gás, está bem caro. Está bem caro. Botijão de gás que há poucos dias teve um reajuste de cerca de 6%, em agosto vai subir de novo 7%. E já tem gente que está trocando o fogão aí a gás pelo fogareiro, o fogão a lenha. Daqui a pouquinho a gente traz a reportagem. Já fez o seu registro? Se não fez, ainda dá tempo. Estou esperando aquela foto que você já sabe, a gente gosta de compartilhar carinho no fim do jornal. Vou repetir o telefone, anota aí. Eu tiro a fotinha da tela, que o número tá aí, ó. 739-9927-0563. 739-9927-0563. Você já sabe mandar foto com o seu nome e o lugar de onde você está nos assistindo. E agora eu tenho mais um recadinho muito especial para você. Eu já estou de malas prontas porque agora é hora de comprar sua viagem pagando muito pouco. Você tem poucos minutos para viajar quando quiser, pagando até 50% menos. Só enquanto esse QR Code aí, ó, estiver na tela. Então você já prepara o seu celular, na 123 milhas você compra agora, bem mais barato, e escolhe quando viajar. Vamos conferir as ofertas. Tem pacotes promocionais para Porto Seguro a partir de R$ 61,00 mensais. Pacotes para Natal a partir de R$ 66,00 mensais. Pacotes para Maceió a partir de R$ 84,00 mensais. Pacotes para o Rio de Janeiro a partir de R$ 36,00 mensais. E pacotes para o Recife a partir de R$ 64,00 mensais. E você não precisa de milhas para comprar. Você paga em dinheiro, pode parcelar em até 12 vezes no cartão ou em 5 vezes no boleto ou Pix. Aponte agora o seu celular para esse QR Code aí, ó, que aparece na tela, ou acesse 123milhas.com. Se você quer viajar muito barato mesmo, a 123 Milhas tem os melhores preços da internet. São passagens com até 50% de desconto. Entre no site e aproveite nossas promoções. 123 milhas. Clicou, economizou, viajou. Já vou chamar a Érica de Sá de volta para falar sobre a redução no valor da mensalidade dos planos de saúde. Redução que foi anunciada pela Agência Nacional de Saúde. Vamos saber mais detalhes. Érica está com a convidada, inclusive, para contar. Ô, Érica, pelo menos um anúncio de redução aí. Quanto será? Conta pra gente aí, se a gente pode comemorar, inclusive. Exatamente, Lorena. Uma boa notícia, uma redução de 8,19% aí, né, no valor das mensalidades do plano de saúde. Essa redução foi anunciada na última quinta-feira, dia 8. Vale ressaltar que é uma redução que só vale para planos individuais e planos familiares contratados a partir de 1999. Existem outras exceções, mas quem dá mais detalhes para a gente é a advogada Thaís Santos, que é especialista em direito da saúde. Thaís, muito bom dia para você. Esta, com certeza, é uma boa notícia para as pessoas, né, que têm planos de saúde
saúde, mas apenas individuais e planos familiares. Na verdade, alguns planos eles não se encaixam nessa redução. Quais são? Bom dia para você. Bom dia, Érica. Bom dia a todos. Essa redução vale apenas para os planos individuais ou familiares. Os planos coletivos, por adesão ou empresariais, não vão ser contemplados com essa redução da ANS. Isso não quer dizer que eles não vão ter a redução anual. Bom, periodicamente a ANS realiza reuniões para definir questões sobre planos de saúde e na última quinta-feira foi definido essa queda no reajuste anual. Pela primeira vez na história, ficou definido no patamar de 8,19%. Que vai começar a valer a partir de agosto. Então, na verdade, quem tem planos individuais ou familiares e que se enquadrem nesse perfil de ter contratado o plano a partir de 1999, enfim, quem tem essas características já pode esperar um valor abaixo, não é isso? Mas a ANS, a operadora, ela tem obrigação, Thaís, por lei, de comunicar previamente essa redução. A pessoa precisa receber isso por meio de carta ou por meio de alguma outra forma de meio de informação, no caso? Érica, esse reajuste deve ser comunicado previamente e pode ser feito através de carta ou no próprio boleto do plano de saúde, que você paga a mensalidade. É importante eu mencionar que esse reajuste vale para os planos individuais e familiares ou os planos adaptados à lei dos planos de saúde. Os planos que não foram adaptados também vão sofrer reajuste, só que em outro patamar. Agora, Lorena, olha só, interessante, existe uma razão para essa queda no valor das mensalidades do plano de saúde. Foi justamente por conta da pandemia, poderia ser justamente o inverso, né? Durante uma pandemia as pessoas utilizam mais o plano de saúde, mas foi justamente a pandemia do coronavírus que acabou contribuindo para essa queda, para essa redução no valor da mensalidade. Por quê, Thaís? Exatamente. Durante a pandemia, algumas consultas, exames e procedimentos foram reduzidos. O uso do plano de saúde, de certa forma, foi reduzido, até porque existiram alguns decretos estaduais, municipais, que suspenderam o atendimento e a realização de alguns procedimentos cirúrgicos de não urgência. Por exemplo, as cirurgias eletivas, alguns atendimentos em clínicas. Isso em determinado período da pandemia, porque agora já se normalizou, né? Aí refletiu na redução do reajuste anual. O usuário do plano de saúde que porventura não for contemplado, né, não for contemplado com essa redução, quais são as providências que ele deve tomar, Thaís? Olha, quem tem direito a essa redução e identificar que a redução não foi aplicada no patamar correto ou não foi aplicada de forma nenhuma, deve entrar em contato com a operadora pedindo explicações, fazer uma reclamação junto à ANS e procurar um profissional especialista para avaliar o patamar, a diferença que ocorreu, o erro que ocorreu, a abusividade, a taxa de abusividade. Lembrando que a partir de agosto já entra em vigor, não é isso? Exatamente. Esse reajuste vale de 1º de maio de 2021 até 30 de abril de 2022. Mas vai começar a entrar em vigor agora em agosto, vai ser aplicado. Os meses que já passaram vão ser aplicados em retroativo e, subsequentemente, vai ser aplicado nos meses de aniversário do contrato. Thaís, muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos aqui no Cabralha no Ar. Pois é, Lorena, uma boa notícia, redução aí, né, na parcela, na mensalidade dos planos de saúde. É claro que para alguns grupos apenas, mas já começaram as reduções. A gente espera que venham para outros planos também. Eu retorno com você. Ô, Érica, obrigada aí pelas informações. Só queria que você repetisse para quem está em casa, pegou a entrevista no meio do caminho, mas tem plano de saúde. É plano de saúde individual ou familiar a partir de 1990? É isso mesmo, plano de saúde individual ou familiar contratados a partir de 1999, não é isso? Ou adaptados à lei dos planos de saúde. Muito obrigada mais uma vez, Thaís. Exatamente, Lorena. Retorno com você. Pronto, obrigada também, a Érica, aí pela informação e a doutora também por participar, nos ajudar a levar informação que é muito boa, até porque plano de saúde lambe, quem paga aí o plano de saúde sabe que ele lambe uma parcela importante no orçamento. Então você tem plano individual ou familiar, aí fica de olho que você pode sim ser contemplado com essa redução. A gente só fica pensando, até botei a mão assim, a gente só fica pensando, porque infelizmente nesse país que a gente vive, a gente comemora hoje, então vai economizando, se der, vai economizando esse dinheiro dos 8% aí que vai vir a menos, porque ano que vem a gente já espera
o quê? Um reajuste para poder compensar. Mas, por enquanto, a notícia é boa. Redução de 8% no valor aí dos planos de saúde individual familiar contratados a partir de 1999. E a Secretaria Municipal de Itabuna está realizando um chamamento para a sociedade civil, faça parte do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Vamos trazer os detalhes. Silmara que vai contar os detalhes para a gente aqui. Sil, muito bom dia. Cadê Silmara? Silmara não quer aparecer para mim, não? Cadê, né, não? Cadê? Então, vamos conferir aí. O edital já foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município. O processo de inscrição de chapas ocorre até o dia 6 de agosto, quando deverão ser entregues os documentos. Estão sendo convocados entidades representativas da sociedade civil organizada para participar da eleição da diretoria do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Teremos 4 representantes que lidam diretamente com a questão da prevenção e tratamento e reinserção de dependentes químicos. Teremos também mais 4 representantes de movimentos e organizações sociais, sindicatos de classe, trabalhadores, entidades religiosas. Teremos 3 representantes da comunidade acadêmico-científica e 1 representante da Ordem dos Advogados do Brasil. A eleição vai acontecer dia 16 de agosto. Ao todo, 28 entidades, sendo 14 da sociedade civil organizada e 14 da administração municipal, vão participar do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, instituição que tem papel fundamental na política antidrogas. O Conselho, segundo o coordenador, atua na prevenção, tratamento e reinserção dos usuários. Vamos pensar educação, assistência social, esporte e lazer, cultura, todos com o mesmo foco, todos pensando na mesma direção, que é tirar da comunidade aqueles possíveis, que serão possíveis traficantes no futuro, para eles serem possíveis médicos, doutores, cientistas e tantas outras coisas possíveis que eles podem ser. Então, nós pensamos nisso. O Conselho tem o foco de juntar todos os entes do município no sentido de diminuir os índices de violência na cidade. Ainda, segundo o coordenador do Conselho, é importante destacar o programa CRAC é Possível Vencer, realizado entre 2013 e 2016, período em que o Conselho Municipal esteve ativo, com resultados surpreendentes, justamente no momento em que Itabuna aparecia como uma das cidades mais perigosas do país para adolescentes e jovens. Mecanismos usados no programa serão reativados na cidade. Estou do programa CRAC é Possível Vencer, junto à Guarda Municipal, o ônibus, que é uma unidade móvel de vídeo monitoramento, que vai poder ajudar com efetividade mesmo no processo de combate ao uso e tráfico de drogas em nossa cidade. Temos também a possibilidade de entrada do consultório na rua, que é o médico indo para a rua atender ao usuário de drogas no seu espaço, onde ele usa drogas. E a outra questão é o CAPS AD3. O CAPS AD3 é um CAPS que funciona 24 horas. Ele é voltado para álcool e drogas, e o sujeito que estiver em crise, ele pode ser levado para esse espaço e pode ficar de 24 horas até 7 dias lá em tratamento. Pois é, lembrando também que a Prefeitura está com um chamamento para a opinião popular para o planejamento do plano plurianual. É um plano de ação a médio prazo para que a Prefeitura quer ouvir a comunidade para saber aí, para ajudar a formular esse plano que vai direcionar as ações do Executivo Municipal para os próximos 3, 4 anos, se a minha memória não me trai. Então, os chamamentos estão aí,
ouvindo a população, e é isso, gente. Todos nós precisamos participar da construção da nossa cidade. A gente não pode colocar na mão apenas do governo e de olha, faça aí. Se essa abertura nos é dada por direito, e há sim por parte da prefeitura, então, esse chamamento, vamos todos participar. Ninguém conhece melhor a sua comunidade do que você. Por mais que os nossos políticos circulem e que haja ali, né, nas repartições, pessoas que moram em todos os locais, você também faz parte da cidade. Você faz parte da construção dessa cidade. Já vou lá para a Vitória da Conquista para falar sobre o balanço dos casos confirmados de dengue, zika e chikungunya lá na cidade. Eu vou conversar com Eliezer Almeida, que é coordenador de endemias, vai falar com a gente sobre esse assunto. Vamos para cá? Eliezer, muito bom dia para você. Agradeço sua participação aqui no nosso Cabralha no Ar, falando de um assunto que é extremamente importante, né? A gente tem falado bastante sobre a Covid-19, mas o mosquitinho danadinho do mosquitinho da dengue, da zika e da chikungunya continua. E aí, em Conquista, houve uma redução nos casos? Como é que está a situação aí na nossa Suíça baiana? Bom dia, Lorena. Bom dia, amigos ouvintes do Cabralha no Ar. Sim, Lorena, graças a Deus nós tivemos uma redução importante, né, em relação ao ano anterior, de 2020, onde nós fechamos o primeiro semestre de 2020 com 4.322 casos notificações, né, de dengue e 1.619 casos confirmados. Esse ano nós fechamos o primeiro semestre com 515 notificações e apenas 70 casos confirmados, o que para a gente é uma grande vitória nessa guerra, né, contra o mosquito da dengue, contra as arboviroses, né, dengue, zika e chikungunya. E nós temos outros números. Os números da dengue, por exemplo, tivemos mais de 700 notificações no ano passado, com 10 casos confirmados. Enquanto que esse ano nós tivemos, no primeiro semestre, apenas 32 notificações e um caso apenas confirmado, né, para zika. Chikungunya, nós tivemos 404 notificações no ano passado, no primeiro semestre, e 19 casos confirmados. Enquanto que esse ano foram apenas 98 notificações, né, com 18 casos até agora confirmados. Então, a gente percebe que esse trabalho, né, feito em conjunto, né, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Controle de Endemias, mais o apoio da população, a gente busca, né, encontra esses resultados que é o nosso alvo, né, o que nós perseguimos realmente é um resultado positivo, né, na redução do número de casos de arbovirose. Ô Eliezer, e enquanto está aí o Lira, né, o índice de infestação do Aedes aegypti em Vitória da Conquista? Olha bem, Lorena, nós fechamos agora o balancete do segundo Lira, né, de 2021, no dia 19 de junho. O nosso balanço ele deu conta que 14 bairros da nossa cidade eles ainda estão num patamar de alto risco, né, o que para a gente é muito ruim. Porém, no geral, o nosso índice ele ficou em 2,2 pontos percentuais, o que é já um avanço muito importante. Nós temos muitos muitos bairros da cidade com o índice de médio risco e a grande maioria deles com baixo risco. Isso para a gente é importante e é assim que a gente quer ver a cidade, né? De preferência que todas as localidades da cidade, do município, estejam figurando aí no índice de baixo risco. Nós temos o bairro Campinhos, aqui em Vitória da Conquista, que ficou com o maior índice, né? Ele ficou com 11 pontos percentuais, né? de índice de infestação para o mosquito. O que para a gente é ruim, porque a gente percebe que com índice desse, a gente pode ter ali naquela localidade um número muito grande de casos, né? Não só de dengue, como de zika ou chikungunya. A gente está com a equipe lá já trabalhando no bairro, estamos aí fazendo um trabalho não só de identificação de focos e tratamento, como um trabalho educativo junto à população, para que esses números possam descer o mais rápido possível, né?
E as demais localidades que ficaram com alto índice, eles ficaram entre 8,8 e 4 pontos percentuais. Ou seja, numa ordem decrescente, né? São 13 localidades, todas as demais estão abaixo de 3,8, né? E chegando a 0,0, ou seja, aqueles das localidades que para nós é o que mais importa, né? Você vê um índice 0 ou próximo a 0, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Que o índice vá até 1%, é uma situação de controle total. Então nós temos hoje uma grande maioria das localidades da nossa cidade com índice 0 ou próximo a 0. Eliezer, você falou aí, você começou a falar sobre o trabalho dos agentes. Nós sabemos que por conta da pandemia, o trabalho teve também que ser adaptado. Aqui em Itabuna mostramos há poucos dias que esse trabalho educativo, que vinha sendo feito, ele agora já começa o retorno a ser mesclado com a ação mesmo do agente, retornando a colocar lá o chamado o veneninho para matar a larvinha. E aí em Conquista, esse trabalho também já de ação, ele já foi retomado? Olha bem, Lorena, no auge da pandemia, né, no ano passado, o Ministério da Saúde recomendou que a gente restringisse o acesso do agente apenas pelas laterais, né, das residências ou a parte externa, não adentrasse na residência por conta da Covid, né? Havia o risco de uma troca, né? Ou o servidor levar, né, o vírus sem querer ou pegar ali com o morador, né? Hoje nós temos 100% dos nossos agentes vacinados com as 2 doses da vacina e nós temos uma boa parte da população, especialmente aquelas acima de 60 anos, com as 2 doses da vacina. Então o que nós estamos orientando nossas equipes hoje? Aquela casa onde o morador, né, de livre e espontânea vontade permite que o agente apenas passe dentro da casa para olhar o quintal, a gente já está fazendo isso. Com a permissão do morador, claro. Se ele não aceita, a gente continua fazendo um trabalho externo. Agora, onde há possibilidade de acesso, a gente já está fazendo esse trabalho passando. Onde não há, a gente está fazendo um trabalho totalmente educativo, né? Mas estamos buscando fazer o maior número de visitas, né, com identificação de focos e com tratamento. O tratamento aqui em Vitória da Conquista, por orientação do Estado, né, Secretaria Estadual de Saúde, está sendo feito apenas nos depósitos focados, ou seja, naqueles tanques, naqueles recipientes, vasilhas, seja qual for, que tenha foco do mosquito. Aqueles que não apresentam foco não estão sendo tratados. Mas estamos fazendo um trabalho já com muito mais possibilidades do que foi o ano passado e estamos não abrindo mão de hipótese nenhuma do trabalho educativo junto à nossa população, orientando o morador, né? Convidando ele para estar do nosso lado no combate ao mosquito, que para a gente isso é o mais importante. Quanto mais nós evitarmos água, né, tirarmos a possibilidade do mosquito de se reproduzir, menos foco de mosquitos teremos e, consequentemente, menos casos de dengue, zika ou chikungunya nós teremos em nossa cidade. Você já até falou aí desse trabalho educativo, porque eu acho que o principal agente... cada um é o seu principal agente em sua casa, né? Aqueles 5 minutinhos ou 10 minutinhos por semana faz uma diferença danada na nossa luta. Então eu queria, Eliezer, para a gente encerrar, que você deixasse um telefone de contato para o morador que quer... Olha, eu preciso aqui da ajuda dos agentes de endemias. Tem um lote, tem uma casa aqui, ou tem uma caixa d'água aberta que precisa dessa assistência. Você pode passar esse telefone de contato para a gente, por favor? Podemos sim, Lorena. É um prazer para nós estar sempre passando para a nossa população os nossos contatos, né, e dizendo para a população que esse telefone, ou esses telefones que nós vamos passar aqui agora, a gente atende ele o dia inteiro, de 7h30, né, até às 18 horas, nós temos o atendimento da nossa população. O 3429-7421 ou 3429-7419. Esses 2 telefones estão à disposição, eles são do Centro de Controle de Endemias e está à disposição da nossa população para qualquer eventualidade. E quero dizer mais, Lorena, se você nos permite, que nós tendo notícia de que alguns indivíduos descaracterizados, né,
para agentes de endemias estão acessando alguns bairros da cidade e pedindo acesso às residências. Quero dizer à população que os nossos agentes não estão olhando o interior das casas, estão, em algumas situações, como eu disse, passando apenas dentro da casa, quando há essa possibilidade de permissão do morador, para ir acessar o quintal e fazer um trabalho apenas na parte externa da casa. Então, se qualquer indivíduo chegar na sua casa, né, pedindo acesso para olhar dentro de casa, não é agente de endemias. Os nossos agentes trabalham fardados, blusa azul com logomarca da prefeitura, eles usam bonés, né, também com logomarca da prefeitura, e uma bolsa também caracterizada com o timbre da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Então não tem por que o morador se enganar, permitir que outros elementos acessem seus imóveis. E em qualquer situação dessas, né, que haja uma desconfiança, nós pedimos que a população nos ligue para a gente dizer se é ou não o agente. E em caso contrário, que ligue para o 190, né, buscando aí o apoio da Polícia Militar, para que a gente possa inibir, né, essas ações que não são úteis, né, para a nossa sociedade, não são importantes, não são necessárias para a gente. Com certeza, Eliezer, recado dado, obrigado inclusive pelo alerta aqui, né, à população de Vitória da Conquista. Enquanto você falava, passávamos as imagens, deu para ver direitinho o fardamento do uniforme que os agentes de endemias usam, a bolsa, eles estão todos realmente paramentados e o alerta é extremamente válido. Obrigada pelas informações, pela entrevista, excelente dia para você em Conquista. Nós que agradecemos a vocês e toda a equipe da TV Cabralha. Pois é, está aí. Vitória da Conquista, falamos sobre a situação. Por lá, o índice de infestação do Aedes aegypti não chega nem a 3%. O trabalho dos agentes de endemia já tem trazido resultado. Aqui em Itabuna, o índice está um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho, está 6,8%. Está praticamente o dobro, ou mais que o dobro. Mas o trabalho dos agentes de endemia já tem feito diferença, porque no primeiro Lira, lá em abril, deu aí quase 9%. E aí a coordenadora, eu me lembro que eu fui entrevistar, ela disse assim, nossos agentes já estão podendo fazer esse trabalho realmente ali, como era desde o início, de poder colocar o veneninho e esse retorno, isso já está retornando em números para a gente, em queda. Mas a gente precisa repetir, o melhor agente é você aí na sua casa e eu na minha. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Já estou de volta, chamo também de volta a Érica de Sá para falar sobre o início da vacinação dos bancários aqui em Itabuna. Ô, Érica, notícia boa, a categoria vinha lutando aí nos últimos tempos, na verdade, desde o início da vacinação, para que fosse realmente um grupo prioritário, até porque eles não pararam, né? Com certeza, Lorena. Infelizmente, né, chegou o dia, vão ser contemplados daqui a pouquinho, às 9 horas, começa a vacinação dessa categoria, né, dos bancários. Os primeiros bancários a serem contemplados com a vacina serão os profissionais do Banco do Brasil. Às 9 horas, a equipe da rede de frio aqui de Itabuna, vai iniciar a vacinação. Lembrando que essa vacinação é destinada apenas para agências bancárias. Agências de crédito consignados não entram nesta categoria, apenas agências bancárias, Lorena. Ao todo serão destinadas 263 doses da vacina, de acordo com informações da Diretoria de Vigilância à Saúde. E a vacina vai ser a Janssen, né, que é fabricada pela Johnson & Johnson, que é em dose única. Essa será a vacina aplicada na categoria daqui a pouquinho, a partir das 9 horas. Cada agência bancária mandou sua lista, né, de profissionais para a Direção de Vigilância em Saúde. Alguns profissionais das agências, Lorena, já tinham sido vacinados porque fazem parte de outros grupos prioritários, pessoas que têm comorbidades, então foram vacinados. Quem não foi, vai ser vacinado a partir de hoje. Não tem um limite de idade, vale ressaltar, deixar bem claro aqui também que não teve um limite de idade estipulado aí para essa vacinação, e repetindo que são 263 doses da Janssen que serão aplicadas nesses profissionais. A gente ressalta que para receber a vacina é de obrigação a apresentação aí do RG, do CPF, do cartão SUS, uma xerox do contra-cheque ou CTPS. Então, essas são as exigências aí para que a pessoa possa tomar a vacina. Infelizmente, esse grupo aí foi contemplado, mais um grupo prioritário de profissionais, como você mesmo acabou de falar, a categoria que
que não parou, que ficou aí inativa. Muito pelo contrário, muitos profissionais que trabalham em agências bancárias, muitos bancários foram infectados com a Covid-19 e foi uma categoria que realmente não parou. E a partir de hoje vai ser vacinada aí com a vacina Janssen. Eu retorno com você, Lorena. Érica, obrigada aí pelas informações. E a Petrobras já divulgou que o gás vai sofrer mais um aumento, gente, mais um a partir de agosto. O preço do gás natural vai aumentar em 7%. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Tem gente por aí que já está trocando o botijão de gás por lenha. Vamos conferir. A Petrobras anuncia o aumento do gás de cozinha. De repente você se pergunta aí, olha, mas essa notícia já é velha. Infelizmente não. Mas olha, a sua pergunta até faz sentido, porque já é o 5º aumento só neste ano. E agora, no mês de agosto, haverá um novo reajuste no gás de cozinha de 13 quilos, de 7% a mais. Na somatória, acumula uma alta de 50%. E, contudo, pesa para o consumidor final, para mim, para você. E aí, meu amigo, tem que encontrar um jeitinho. E é isso que o Sebastião está fazendo agora. O Tião, olha ele ali no fogo a lenha. Substituiu o gás de cozinha, pelo menos é o que tudo parece aqui, não é, Sebastião? Fala pra gente. Está vendo você cozinhando literalmente aí, rapaz. O gás está difícil comprar, você deu jeitinho, fala aí. Justamente isso. Esses últimos aumentos que houve no gás de cozinha mexeu muito no nosso controle financeiro. Não dá, acredito eu que não dá, não estou falando só aqui em Itabuna, só para mim, estou falando em nível nacional. Ficou caro demais, então um bujão estava passando 28 dias, 30 dias. Agora com o meu fogão, a lenha, nós estamos esquentando alguma coisa no gás de cozinha que ele já chegou a passar 130 dias o gás de bujão, substituindo alguns cozimentos com o fogão a lenha. De acordo com a Petrobras, o principal motivo da alta está na taxa de cotação de câmbio do mercado internacional do preço do petróleo, mas ressalta que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelas distribuidoras. Em Itabuna, por exemplo, o valor do gás de cozinha de 13 quilos está entre R$ 85 e R$ 90. Quem não pode pagar ou quer economizar, o jeito é fazer como o seu Tião, cozinhar no bom e velho fogão a lenha. Tá puxado, viu? Cerca de 15 dias nós falamos aqui do reajuste no diesel, na gasolina e de 6% no gás. Aí foi o que o Renato disse logo ali na abertura do jornal. Você aí em casa disse assim, não, mas essa notícia é velha, vocês deram essa notícia há poucos dias. Não, não é velha não. É aumento, é outro aumento, é mais um. Só não é boa nova, é nova, só não é boa nova. Então, mais 7% de reajuste no gás. Tá? Economiza. A gente já tem que se policiar com a energia elétrica, que já está um escândalo de cara. Agora também começar aí a até pensar formas de cozinhar. A galera que tem medo da panela de pressão aí tem que perder o medo da panela de pressão. O preço do gás está assustando mais, viu? Porque você coloca na panela de pressão, cozinha mais rápido, usa menos gás. São técnicas que os donos e donas de casa vão se adaptando aí para poder justamente gastar menos gás. Então, é cada um se adaptando. É fogão a lenha, é passar a cozinhar na panela de pressão para cozinhar mais rápido. Tá puxado, tem gente que está comendo menos, inclusive. Eu não vou nem falar, porque aí... Mas olha... Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Cabralha no ar. Oferecimento Tique Torrica. Baixe o TikTok, indique amigos e ganhe dinheiro. Já estou de volta e nós vamos falar sobre o caso Esther.
puxa na memória aí, vocês estão lembrados? A Esté Vasconcelos, ela vinha sendo perseguida por um homem aqui em Itabuna. Esse homem fez da vida dela e da família dela um verdadeiro inferno. 5 anos, gente. E aí, durante essa agonia aí. E aí, após esses 5 anos, ela conseguiu, então, a medida protetiva. Só que o diacho do homem, gente, voltou a perseguir a jovem, desobedeceu a medida protetiva, só que dessa vez foi preso. O Biratã Santos, de 35 anos, foi filmado agredindo fisicamente a Esté Vasconcelos e a mãe dela, a dona Alessandra. O ocorrido aconteceu no meio da rua, no bairro Conceição, em Itabuna, no mês de abril. A perseguição obcecada e criminal se intensificou depois que a Esté se casou. E com a agressão verbal e principalmente física cometida contra a Esté e a mãe, foi o suficiente para que a justiça expedisse uma medida protetiva. Mas depois de 2 meses, na tarde desta segunda-feira, o Biratã descumpriu essa medida e foi preso, conduzido aqui na DEAN pela Polícia Militar. A Esté, que veio à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Itabuna, conta que ele a abordou em uma ponte que dá acesso ao bairro onde mora. Quando a gente estava vindo pela ponte, a gente encontrou esse homem lá na praça. E aí ele veio para o nosso lado, mas também não disse nada. Mais tarde eu precisei ir no escritório da advogada. E aí eu pedi para minha mãe se encontrar comigo na praça, na ponte, na verdade. Estava com receio do que ele poderia fazer. E aí, quando ele me viu ali na ponte, ele se aproximou de mim, menos de 1 metro do meu lado, se aproximou de mim e começou a falar um monte de coisa, né? Injúria, calúnia. Palavra de baixo calão. Isso mesmo, desse jeito, como sempre, né? E aí foi quando eu falei, poxa, ele tá quebrando a medida protetiva. E foi a primeira vez que eu estava sozinha, depois de anos, né? E aí minha mãe se encontrou comigo na hora, e aí eu fui para o escritório da advogada. E aí, quando eu saí de lá, eu liguei pro 190. A mãe vive com medo e não sabe quando esse sofrimento vai acabar. Ela e a filha temem que aconteça algo mais grave. Ele continua a mesma coisa. Minha filha teve que parar de trabalhar, parou o curso dela, adquiriu crise de ansiedade por causa desse elemento aí, né? E a gente está aí nessa situação. Não pode estar trabalhando, ela não pode sair sozinha, né? Para onde ela vai, eu tenho que estar indo junto, né? Por causa dessa situação, e fica difícil, né? Desse jeito, né? A delegada Sione Porto, que está à frente do caso, disse que o Biratã foi preso em flagrante por violação da determinação judicial. Ele foi conduzido, o Biratã dos Santos, foi feito o flagrante por descumprimento, não é? Com base na lei, no artigo 24A da Lei 13.641 de 2018, e ele agora vai responder. De acordo com a delegada, o indiciado foi ouvido acompanhado por uma profissional da área da psicologia, pois o mesmo parecia apresentar distúrbio de insanidade mental. Mas como houve o crime, ficará detido à disposição da justiça, até a autoridade policial falar com um representante legal da família, onde será analisado o possível arbitramento da fiança. Nós estamos aguardando os familiares para ver se ele tem condição de pagar ou que seja dispensada essa fiança. Porque ele apresenta um problema assim, de um surto, não sei se é temporário ou se ele já vem tendo esse problema. Além dele já ser indiciado nessa lei, conforme aqui está esse inquérito, que já foi feito em abril e remetido em abril mesmo, ele infringiu o artigo 147, os parágrafos 1 e 2. Cá, à disposição da Justiça, ele vai ser encaminhado ao complexo. E agora chegou a hora de mostrar você aqui no nosso Cabralha no Ar. Começo por 2 telespectadores de Ilhéus, o William e Benjamin, um abraço para vocês, boa terça-feira, eita que colo bom. Também de Ilhéus vem o Igor, eita que canecona de café, um abraço Igor. Ed Carlos e Antony estão lá em Teixeira de Freitas, meu Deus do céu, acompanhando a gente, um abraço para vocês aí em Teixeira.
O João Pereira de Ilhéus também, o pessoal de Ilhéus ligadinho, coisa boa. A Isabelle aqui de Itabuna, oh meu Deus do céu, gente, e essa xicrinha aí, que coisa mais linda. Agora o João aqui de Itabuna também mandou o registro dele, obrigada João aí pela sua companhia. Vem outro João acompanhado do Pedro, são daqui de Itabuna, jogadores de futebol, coisa mais linda esses dois, gente, eita meu Deus. A Ana de Ilhéus também com aquela caneca esperta de café, um abraço Ana, boa terça pra você. De Conquista veio o Bernardo, ô Bernardo, uma terça-feira joia também, um aperto aí nessas bochechas. Danile daqui de Itabuna, também ligadinha com a gente, um abraço pra você, excelente terça também, obrigada pela sua companhia. A Etna, que é daqui de Itabuna, também aproveitando, tomando aquele cafezinho com um sorriso. Um abraço pra você, excelente terça. Marrone aqui de Itabuna também fez pose ali do lado da TV. Um abraço pra você, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. 11h50 tem Balanço Geral com o Tom Ribeiro e eu te espero amanhã às 7 da manhã aqui no nosso Cabralha no Ar. Até lá, tchau.